Olá, pessoal. Estamos começando o nosso curso, né, de redação para concursos e seleções, voltado principalmente para o Enem e para o concurso, né, que cobre concurso, principalmente agora a Polícia Militar da Paraíba vai cobrar a redação. Então, vamos fazer um estudo geral do que seria a redação, como é feita a redação. Vamos tirar todas as dúvidas, fazer textos, corrigir textos. Então, será um curso realmente completo, que ao final você vai conseguir realmente desenvolver um texto muito legal. Tranquilo? Me chamo Riquelson, né? Como está aí na tela, Riquelson Mangueiros, professor de língua portuguesa, professor de Direito também, formado em Direito. Trabalho aqui no estado da Paraíba, no estado de Pernambuco também. E é uma satisfação fazer parte desse projeto. Tranquilo? Mais uma vez, vamos seguir aqui, para a gente não perder tempo. Serão aulas dinâmicas, rápidas, para vocês não perderem tempo, né? Sei que tempo é muito precioso nessa batalha, nessa caminhada, né? 01 curso, seja bem-vindo ao nosso curso, né? Curso de redação para concursos, seleções. Então, o que é uma redação, né? Primeiro, antes de a gente enfrentar um inimigo, né, entre aspas, inimigo, temos que saber o que é uma redação. A redação, ela não é um monstro, né, como está aqui na imagem, um texto puramente não verbal, né? Vamos estudar um pouco sobre isso, para compreendermos os textos motivacionais. A gente vai entender o que é um texto motivacional também. Vamos entender o que são textos verbais e textos não verbais, as informações que estão expressas ali, que são fornecidas pela banca, e as informações que são realmente extraídas do seu conhecimento prévio. Então, bota aqui no slide. O nosso primeiro passo é desmistificar, né? Tirar esse medo do que é redação, né? Ela não é um monstro, é uma folha em branco que você preenche atendendo os requisitos de estrutura. Então, se você sabe qual é a estrutura da redação, muito provavelmente você vai tirar uma nota muito boa. Porque você não é que a redação seja uma receita, né? Como muitos dizem, uma coisa que você vai decorar determinadas conjunções, determinadas estruturas esqueletos, né? E você vai tirar uma nota boa. Mas se você entender como ela funciona, para que ela serve, o que se espera do seu texto, provavelmente sua nota será muito boa e você vai conseguir ser aprovado. O tema e a argumentação. O que é uma redação, né? A redação é um ato de produzir um determinado texto escrito. Então, quando a gente escuta muito, né, a redação do jornal, a redação da revista, o que é a redação? A redação é produzir texto. É produzir textos que... E o que são textos, né? Textos nada mais são do que construções de mensagens em determinadas estruturas, em que você vai... Em mensagens no sentido de passar uma informação. Então, você vai elaborar um texto que outra pessoa ou outras pessoas vão ler e vão entender o que você quer dizer ali. Então, na redação, você está escrevendo para professores. A gente vai ver na próxima aula quem vai ler sua redação, né? Então, quando você escreve, você não está escrevendo para você mesmo, né? Você está escrevendo para alguém. Alguém vai ler seu texto e vai valorar aquele texto. Ela pode ser dividida em 4 tipos: dissertativa, descritiva, narrativa e informativa, a redação, né? Mas a nossa redação mesmo do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Isso é batido porque essa estrutura textual, essa forma de texto, ela existe para avaliar o aluno. Então, a redação, a dissertativa, a argumentativa, o que é dissertar, argumentar, a gente vai trazer isso bem mais detalhadamente. É você trazer informações sobre determinado conteúdo e, ao mesmo tempo, apresentar a sua opinião, o seu ponto de vista sobre aquele assunto textualmente, não declarando ali na primeira pessoa. A gente vai ver que não se escreve na primeira pessoa. É uma redação de concurso ou de Enem, uma dissertação argumentativa, é você convencer um discurso indireto. Tranquilo? As provas cobram do candidato a produção de um texto do tipo conhecimento como dissertativo argumentativo. A gente vai, não se preocupe se você estiver entendendo algumas dessas palavras que eu estou falando aqui, dissertativo, argumentativo, algumas palavras que talvez não façam parte do seu vocabulário ainda, mas é só uma análise inicial, né, do que viria a ser a redação, que tem como objetivo a persuasão do leitor. Então, persuasão é convencimento, né?
É por isso que na redação a gente vai trabalhar com teses. E quando você estuda teses, você tem um ponto de vista, né? Você tá, qual a sua tese? Qual o seu ponto de vista? Você diz que esse fenômeno está causando a desigualdade social, mas por quê? O porquê? O que você defende? Então, texto dissertativo argumentativo é isso, é defender determinados pontos. Em determinados concursos, você não vai ter essa questão da tese, defender determinados pontos. Você vai descrever, argumentar sobre determinado assunto. Provavelmente assim será no concurso da Polícia Militar, que ainda não saiu o edital, quando eu estou gravando essa aula, mas assim que sair, né, o edital e a gente ler o edital e entender como será a cobrança da redação do texto, né, a ser produzido, iremos trabalhar especificamente. Mas até aqui, né, vamos gravar o curso como se a prova fosse igual à do Enem, uma redação dissertativa argumentativa. Mas não se preocupe, não vai perder tempo, né? Produção textual praticamente desenvolver técnicas de produção. As provas cobram do candidato a produção de um texto de conhecimento como dissertativo argumentativo, né, prova do Enem, e tem como objetivo a persuasão do leitor, convencimento. Sua intenção é apresentar argumentos baseados em fatos para defender um ponto de vista e convencer o leitor de que sua proposta de intervenção deveria ser considerada. Então, ao final da redação, a gente sempre aprendeu, né, antigamente. A redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas hoje a gente vai além, né? Não é uma conclusão simples. Você tem que apresentar uma proposta de intervenção. Teremos aí, eu acho que 2, 3 aulas só como elaborar uma boa proposta de intervenção. Tranquilo? O que é uma redação? Usando o modelo do Enem, né? Como eu falei, pode ser que nos concursos que você vá participar e que está fazendo esse curso não seja uma dissertativa argumentativa, mas vai ter aula com certeza complementar para a gente trazer as diferenças e você compreender como fazer o concurso. Mas estamos aqui tendo por base a redação do Enem, usando o modelo do Enem como base. Vamos resumir que uma redação é um texto, no máximo 30 linhas, você tem um limite de linhas, com 3 ou 4 parágrafos, contendo introdução, desenvolvimento e proposta de intervenção. Então, você vai apresentar uma conclusão, nessa conclusão você vai ter o enredo, né? Vai ter a tese, você vai desenvolver ali em 2 parágrafos e vai apresentar uma proposta de intervenção. Então, já adiantando aí uma estrutura básica para a gente chegar a uma boa nota. Esse texto deve defender seu ponto de vista, né? A gente vai aprender que você não diz eu acredito, eu creio, eu quero, na primeira pessoa, né? Sempre você vai trazer elementos textuais que deixam claro que aquela é a sua opinião. Então, é você dizer que é a sua opinião sem dizer eu acredito, eu creio. Então, é o domínio da língua culta que vai lhe auxiliar, né, nesse desenvolvimento textual. Mas não se engane, pois não é um texto em primeira pessoa. Você jamais deve escrever eu acho, eu acredito que, minha opinião, ou qualquer coisa do tipo, e sim sugerir mudanças e convencer o leitor de que elas serão eficientes para resolver o problema apresentado. Aqui tem o que é uma redação. Eu vou trabalhar um pouco, né, com o manual de redação que é disponibilizado pelo próprio Enem. O Enem disponibilizou uma cartilha, né, de redação, como fazer a redação. E aqui eu faço um recorte, né, da cartilha do Enem, aqui, tema, ponto de vista, argumentos, proposta de intervenção. Então, é muito fácil, né? Quando você entende as regras do jogo. Quando você vai para uma prova sem saber o que deve escrever, o que deve falar, a estrutura, como se deve argumentar, fica muito difícil. Pelo A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, a gente vai estudar o que é isso, né? Do tipo dissertativo argumentativo sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Aqui a gente tem a preocupação de você ter já um arsenal, né? Eu falo nas minhas aulas presenciais para os meus alunos, você tem que ter um arsenal disponível de recursos para apresentar seus enredos, né? Relacionar o tema apresentado com um determinado fato científico, social, político. Então, você já tem que ter separado os alunos que conseguem nota 1000, né, nessas redações, são aqueles que já têm lá preparado. Se for falar sobre o meio ambiente, eu tenho aqui a Constituição. Se for falar de violência, eu tenho a Maria da Penha. Se for falar de violência doméstica, né?
se for falar sobre desigualdade social, eu tenho um dado aqui do IBGE, então ele já vai com isso no bolso, não, mas na mente, né? Na mente, para quando chegar a hora, ele já, aqui eu vou usar aqui esse determinado ponto para já cumprir com essa competência. A gente vai estudar quais são as competências que você tem que atingir. O que é competência? Eu sou incompetente, não. Competências são pontos que você tem que ter. É como se fosse, imagine uma escola de samba e ela tem critério tal, né? Enredo, você vai ter enredo. Fantasia, desenvolvimento, música, aí vai dando pontuação. E assim é a sua redação. Você vai, quando a gente for estudar competência, você vai ver que assim é a sua redação. O professor, avaliador, vai. Esse critério, ele atingiu? Atingiu. Ele tem de 0 a 200, qual o ponto dele? Mais ou menos. Aí entra um pouco de subjetividade. Tranquilo? Então, finalizando esse nosso primeiro encontro, para não ficar muito longo, é uma pincelada bem simples. Próximo encontro, vamos trazer um pouco sobre as competências, né? Continuar essa parte introdutória. Vamos também, eu pedi a vocês aí no plataforma para já disponibilizar um primeiro texto de vocês, para ver o nível de vocês, que às vezes o aluno ele está muito avançado e eu já vou dizer, amigo, não perca tempo nessas aulas iniciais aqui não. Vamos lá para frente, você já está bom. Então eu peço que vocês façam a redação que eu pedi aí, uma redação bem simples, escrevam numa folha de papel, tira uma foto e manda aí pela plataforma, tranquilo? Um abraço a todos.